Boa tarde, gente. Hoje é dia 6 de abril. Nós vamos fazer nossa aula de educação física e arte juntas, tá? Onde vocês deverão recortar esse envelopinho aqui, ó. Primeiro, a gente vai pintar os desenhos. Olha o Samuel aqui. Fala oi, Samuel. Fala oi, né? Então tá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Nós vamos pintar o coelhinho, pintar as cenourinhas e os ovos de Páscoa. Combinado? Depois de pintado, eu vou cortar quadradinho por quadradinho. Vou cortar os quadrinhos, certo? Depois que eu cortar esses quadrinhos, aí eu vou fazer o seguinte. Não tem esse contorno aqui do envelopinho, ó? Vou cortar esse contorno. Prestem atenção onde que a professora tá mostrando o cursor aqui do computador. Vou cortar em volta aqui, certo? Depois de recortado o envelope, eu vou montar esse envelopezinho. Por que eu vou montar esse envelope? Porque as pecinhas do jogo da velha, elas serão guardadas aqui dentro. Então, eu vou dobrar essa parte para dentro e essa parte para dentro. Vou passar cola aqui e aqui, onde eu deverei grudar, ó, nessa parte e nessa parte, formando um envelope. Eu vou dobrar e vou formar um envelope. A parte de cima aqui, ó, atrás do coelho, eu não posso passar cola, porque é onde eu vou colocar as pecinhas recortadas depois de jogar. Então, aí eu fiz a minha aula de arte. A minha aula de educação física é arranjar um parceiro e jogar duas partidinhas de jogo da velha, certo? Aí é minha aula de educação física. Eu vou ter que fazer duas partidas de jogo da velha, jogar, fotografar ou filmar e mandar para a professora. Combinado? Então, vamos lá. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar o livro interdisciplinar de vocês, vão abrir nas páginas 26 e 27. A professora vai fazer a leitura e depois vocês vão responder as perguntinhas referentes ao texto lido. Combinado? Então, vamos começar a leitura. Os continentes e os oceanos. As terras emersas, isto é, as terras que não estão cobertas por água, formam os continentes e as ilhas. Os continentes do nosso planeta são África, América, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. As ilhas fazem parte dos continentes. O conjunto de ilhas que formam o arquipélago das Cagarras, por exemplo, pertence ao continente americano. Aqui eu tenho, ó, arquipélago das Cagarras, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Essa foto é em 2016. 12. Os continentes agrupam diversos países. Pesquise em um atlas geográfico os países que formam os continentes. Escreva o nome de 2 países localizados em cada continente a seguir. Eu quero 2 países, eu quero não, tá no livro, né? 2 países do continente africano, 2 do americano, 2 do asiático, 2 do europeu e 2 aqui da Oceania. 2 países. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acessar aqui o Google para a gente ter uma ideia de quais são os países que pertencem ao continente africano, por exemplo. Oh, meu Deus. Vamos ver. Países do continente africano. Vamos lá. Aqui. Aqui tem os países do continente africano, ó. A região da África é composta por 17 países. Aí tem aqui a Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Congo, Costa do Marfim, Guiné Equatorial. Aí tem aqui.
certo? Aí tem lá, continente americano. Vamos ver. Continente americano, ó. Países do continente americano. Então, aqui, ó, com essas bandeirinhas aqui, ó. Tá vendo? Estados Unidos, Canadá, Brasil, México. Vocês podem colocar 2 de cada, tá? Vamos lá. Países do continente asiático. Aí tem Japão, Indonésia, China, Índia, Tailândia, Coreia do Sul. Escolham 2 para colocar também. Qual falta? Vamos ver aqui qual falta para a gente colocar. Americano, africano, asiático, europeu. Vamos colocar aqui. Vamos lá, peraí, gente, foi mal. Vou colocar aqui. Europeu. Vamos colocar aqui. Países do continente europeu. Vamos ver. Aí tem aqui. Vamos ver. Aqui, ó, no mapa. Espanha, Itália, França, Alemanha, Ucrânia, Turquia, Iraque. Tá, gente? E agora falta só Oceania. Aqui. Aí tem aqui, ó, Austrália, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, Nauru e Nova Zelândia. Vocês podem colocar 2 desse. Combinado? Então, vamos lá. Continuando. A Antártida é dividida em países. Você sabe por quê? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Então, vamos pesquisar. Vamos ver. Aqui, ó, o continente antártico não é dividido em países, porque existe um tratado assinado por todos os países que proíbe a utilização das terras da Antártida, a não ser para pesquisas científicas. Então, a resposta aqui da perguntinha é: a Antártida é dividida em países? Não. E você sabe por quê? Porque existe um tratado assinado entre todos os países em que é proibida a utilização das terras da Antártida, a não ser que seja para pesquisas científicas. Certo? A porção de água salgada que cobre grande parte da superfície terrestre é chamada de oceano. No planeta Terra existem 4 oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico e Glacial Ártico. Observe o mapa que mostra os continentes e oceanos. Aí aqui. Pinte a legenda com as cores correspondentes a cada continente. Então, aqui eu tenho: americano é verde, África é amarelo, Europa laranja, Ásia rosa e Oceania é roxo. Então, eu vou pintar aqui: América, verde, África, amarelo, Europa, laranja, Ásia, rosa, Oceania, roxo, e a Antártida, gente, tá de branco, tá bom? Então, deixa branco aqui mesmo. Combinado? Complete o quadro com o nome dos oceanos que banha cada continente. Então, aqui, América. América tá aqui, certo? Quais oceanos que banham a América? Tá aqui, Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. Vou colocar aqui, Pacífico e Atlântico. Aí a Europa. Europa tá aqui. Quais oceanos que banham a Europa? Aqui tá, Oceano Glacial Ártico e Oceano Atlântico. Vou marcar aqui. África, mesma coisa. Vou olhar quais os oceanos que banham. A Ásia e depois a Oceania. Certo? Ai, meu Deus, foi muito. Peraí. Volta nessa mão. E a Antártida também. De qual continente faz parte o Brasil? E qual oceano que banha nosso país? Lembrando, gente, que aqui a gente colocou alguns países que pertencem a cada continente.
E nós vimos que no continente americano, o Brasil está localizado. Então, se o Brasil está localizado no continente americano, e ele se localiza nessa parte aqui embaixo, qual é o oceano que banha o Brasil? Quando a gente tem dúvida, a gente pega, abre lá no Google e faz a pesquisa, para não ficar colocando resposta indevida. Aqui, ó. Qual o oceano que banha o Brasil? É o Oceano Atlântico, certo? Então, o oceano que banha o território brasileiro é o Oceano Atlântico. Então, quando a gente tem dúvida, a gente abre lá um site de pesquisa e tira a dúvida. Vamos lá. Língua portuguesa. Que tal fazer um acróstico relacionado à Páscoa? O que é acróstico? Acróstico é quando utilizam as letras de uma palavra para formar outras palavras ou uma frase correspondente. Por exemplo, utiliza-se o nome de uma pessoa para fazer um acróstico com adjetivos que expressem as qualidades dela. Então, aqui tem um acróstico que tem o nome Aline, certo? Quando eu vou fazer um acróstico, no caso do nome da pessoa, eu tenho que colocar adjetivos ou qualidades que se referem a ela. No caso, Aline. Aí tá, amiga, linda, inteligente, nobre e estudiosa. Uma palavra tem que ter coisas que se ligam, não pode ter nada a ver. Por exemplo, Páscoa. Eu quero que vocês criem um acróstico com a palavra Páscoa. Então, se é feito com a palavra Páscoa, tem que ter a ver com a Páscoa, certo? Então, procurem palavras que tenham algum significado da Páscoa, com a letra P, com a letra A, com a letra S, com a letra C, com a letra O e com a letra A. Que tenha que ter uma ligação com a Páscoa, certo? Por exemplo, aqui com a letra P, eu não vou colocar o palhaço. O palhaço tem alguma coisa a ver com Páscoa, com coelho, com ressurreição de Cristo? Não. Então, eu não posso colocar aqui um palhaço com a letra P. Tem que colocar alguma coisa que faça referência à Páscoa. Depois de vocês criarem esse acróstico, vocês vão procurar lá em revistas, jornais, algum panfleto, alguma coisa, palavras que tenham as seguintes sílabas aqui: lhá, lhê, lhi, lhô e lhu. Professora, eu não tenho nada para recortar. Então, vocês vão escrever. Simples assim. 2 palavras com lhá, 2 com lhê, 2 com lhi, 2 com lhô e 2 com lhu. Se vocês forem recortar, vocês vão colar no caderno, certo? Mas caso vocês não achem nada para recortar, não tenham nada em mãos, vocês podem escrever nesse espaço aqui mesmo, tá? Mas tem que ter essas palavras, essas sílabas aqui. Eu tenho que começar com isso, professor? Não, tem que estar contido na palavra. Por exemplo, colher, colher, mulher, escolher, entenderam? Aí eu tenho que ter essas sílabas aqui. 2 de cada uma das 5 sílabas. Combinado? Então, gente, por hoje é só. Tenham uma excelente tarde e até amanhã. Tchau!